Boa tarde. Hoje, sábado, 27 de fevereiro de 2021, vamos dar aquela aula que concentra as aulas que estão no calendário como uma única aula, sábado à tarde. Nós vamos concentrá-las uma vez por mês. Então, como houve um feriado, sábado, né? Ficaram 3 sábados para serem ministrada a aula. Então, nós vamos ter 3 aulas de 40 minutos, 3 vezes 40 dá 120 minutos, que dá 2 horas. Então, nós vamos ter aula até às 15 horas. Então, o que nós vamos fazer nessa aula? Vamos iniciar fazendo um projeto de uma fonte linear com 4 saídas. Uma saída de mais 12, uma saída de menos 12, uma de mais 5 e outra de menos 5 volts. Para que nós vamos utilizar essa fonte? Para desenvolvermos alguns projetos e alimentarmos os circuitos desses projetos com essa fonte. Ok? Bom, então vamos começar abrindo o Proteus. Vamos lá, vou compartilhar a tela do Proteus com vocês. Então, temos aí a tela do Proteus. Vamos abrir um novo projeto. Tá? Vou dar um nome para esse novo projeto. Então, vai ser fonte de 4 tensões. Tensões. Vou escolher uma pasta para salvar esse projeto. Essa pasta vai ser a minha pasta de eletrônica embarcada, que está com o nome aqui, Elende. Seleciono a pasta. Aí, o nome do projeto, fonte de 4 tensões. O caminho dele é dessa pasta aqui, né? Está no meu Drive E. Então, /elend, que é o nome da pasta. Bom, se você estiver usando uma versão mais antiga do Proteus, que antes do Proteus 8, o processo é diferente. Tá? Mas depois de chegarmos à tela do esquemático, do ISIS, passa a ser a mesma coisa. Tá? Bom, mas vamos prosseguir aqui, como eu estou usando o Proteus 8. Então, eu tenho que primeiro criar o projeto. Bom, eu poderia escolher um desses templates aqui, mas eu vou ficar com o default. Tá? O default é a mesma coisa do Landscape A4, desse aqui, só que sem as bordas e sem carimbo. Tá? Bom, eu tenho a opção de não criar um esquemático e a opção de criar um esquemático, né, para esse template selecionado. Vou ficar com essa, criar um esquemático para esse template. Aí vou prosseguir. Aí tem a opção aqui, do not create a PCB layout. Não criar um PCB layout. Mas eu vou criar um PCB layout porque eu preciso fazer o layout da placa de circuito impresso. Né? Então, nós vamos construir uma placa de circuito impresso. Bom, eu estou aqui com a opção Generic Single Layer. O que é Single Layer? É uma placa de circuito impresso de face simples. Tá?
eu poderia selecionar uma dupla face, né? Poderia selecionar uma de 4 faces, tá? Que já seria uma placa multiface, né? E poderia até selecionar uma placa com várias faces. Mas como essa fonte de alimentação ela é bastante simples, nós podemos fazê-la no single layer, ou seja, face simples. Tá? Projetos um pouco mais complexos, depois nós vamos utilizar dupla face. Tá? Mas essa aqui dá para fazer tranquilamente com face simples. Tá? Então, eu prossigo aqui. Lembrando que para quem tem outras versões anteriores ao Proteus 8, não vai aparecer essas opções. Você faz esse tipo de seleção, se ela vai ser face simples, face dupla ou multilayer, depois tem as opções iguais também no Proteus 8, que quando chegar lá eu falo a respeito disso para quem tem versão mais antiga do Proteus. Então, dou um Next aqui. Vou dando Next. Isso aí é o tipo de substrato que vai ser utilizado. Aqui eu tenho essas opções. No Firmware Project, Create Firmware Project, Create Flowchart Project. Isso aqui seria para criar um projeto de firmware. Se eu for desenvolver o firmware do meu projeto no Proteus. Aqui eu posso criar também um fluxograma, um projeto de fluxograma. Nesse caso, que é uma fonte linear, esse projeto nosso não tem firmware. Lembrando o que é firmware. Firmware é um software embarcado. Né? Quando a gente estiver fazendo os projetos dos nossos circuitos microcontrolados, aí sim nós vamos ter que fazer o firmware. Só que nós vamos criar nosso firmware não no Proteus, embora o Proteus também permita isso. Mas nós vamos usar o MPLAB 8.92 e vamos usar o PCW da CCS também para criar os nossos firmwares que facilitam bem mais as nossas vidas. Bom, cheguei aqui agora finalizo. Finalizei, aí ele abre 2 arquivos aqui para mim, o PCB Layout e o Schematic Capture. Eu posso navegar entre um e outro. Eu posso ir hora para um, hora para outro. Mas, inicialmente, nós vamos utilizar o Schematic Capture. Tá? Quem tem versão da 7.10 para trás, você vai trabalhar com ISIS e ARES. Então, o programa onde você faz o seu esquemático e faz as simulações é no ISIS. E onde você faz o layout da sua placa de circuito impresso é o ARES. Então, o nome que vai aparecer para você, se você estiver usando da versão 7.10 para trás, vai ser ISIS aqui e ARES nesse outro. Ok? E eles abrem separadamente, como são 2 executáveis diferentes na versão 7.10 para trás. Agora, qualquer um da versão 8.0 para frente, eu estou usando a 8.9 aqui, quando você abrir o Proteus, o Proteus Design Suite, PDS, você abre os 2 automaticamente. Tá? Você abre o Schematic Capture, que corresponde ao ISIS, e o PCB Layout, que corresponde ao ARES.
Ok? Flávio Souza, está me ouvindo bem aí? Ok, então, beleza. Bom, primeira coisa que eu vou ensinar a vocês aqui é como configurar o transformador no Proteus. Nós vamos precisar de utilizar um transformador, porque a nossa fonte é linear. A tensão que nós temos na nossa tomada aqui em Goiânia é 220 volts. Se estivéssemos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por exemplo, seria 127 volts. Nós estamos em Goiânia. Então, a nossa tensão primária do nosso transformador será 220 volts. Eu vou ensinar a configurar dois tipos de transformador. O primeiro transformador é um transformador de 4 terminais. O nome dele aqui no Proteus é 2P2S, ou seja, são 2 terminais no primário e 2 terminais no secundário. Aqui está ele, ó. Aqui o símbolo dele. Tá? Ora, eu quero aplicar 220 volts desse lado e quero obter 12 volts desse aqui. Se eu pegar o transformador do jeito que ele está aqui, eu vou pegar aqui uma fonte alternator da biblioteca Active. Vou configurá-la para 220 volts 60 Hz. Olha, ela vem configurada para 6 volts 1 Hz, né? Só que esses 6 volts aqui não é eficaz, não. Isso aqui é 6 volts de pico. Eu quero 220 volts 60 Hz. Qual é o pico de uma tensão cujo valor RMS é 220 volts? É só multiplicar 220 por raiz de 2. Dá aproximadamente 311 volts. A frequência é 60 Hz. 60 Hz. Então, tá aqui. Vamos colocar um voltímetro AC para a gente monitorar se é isso mesmo que ela está entregando aqui. Ó. Vou aumentar o tamanho dessa junção. Então, colocando para simular aí. Ó, deu 220, certo? Então, 220 volts RMS. Tá? Agora eu vou colocar um voltímetro AC aqui na saída. O que é que nós temos na saída desse transformador? Olha, tem o mesmo 220 aqui. Ó. Esse transformador está configurado com uma relação de transformação de 1 para 1. Tá? Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos 12 volts aqui no secundário. Certo? Bom, então vamos mudar a tela aqui. Vou sair da tela do Proteus e vou para a tela do Word, onde eu estou escrevendo todas as anotações dessa aula. Então, vamos lá. Janela do aplicativo, Word. Então, está aqui. Ora,
Vocês aprenderam em algum lugar do curso de vocês aí o que é a relação de transformação de um transformador, né? O alfa, né? Então, o que é o alfa de um transformador? Alfa igual a tensão no primário dividida pela tensão do secundário, ou o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, né? Então, vamos colocar assim, ó. Então, V1 V1 dividido por V2. Então, isso aí é o alfa do transformador. No nosso caso aqui, o nosso V1 é 220, o nosso V2 é 12. Então, é 220 dividido por 12. Isso aí vai dar igual a, fazendo a continha aqui, 220 dividido por 12 vai dar 18,33, né? 18,33. O alfa não tem unidade, porque ou é volt sobre volt ou espira sobre espira, né? Quando a gente está considerando um transformador sem perda, tanto faz a gente utilizar a tensão do primário e tensão do secundário, quanto o número de espiras do primário, quanto o número de espiras do secundário. Mas quando você vai projetar um transformador, você tem que descontar as perdas. E aí o cálculo não é tão simples assim. Mas aqui vamos. O nosso transformador do Proteus ele é ideal. Tá? Então nós podemos configurá-lo como ideal. Se eu quiser configurá-lo como um transformador real também, introduzindo perdas nele, dá para fazer também. Mas vamos ficar no caso mais simples aqui, que é só para a nossa simulação. Então, isso aqui é o alfa do nosso transformador. Bom, então é o seguinte: lá no Proteus, eu tenho uma configuração do transformador. Se eu clicar em cima dele com o botão direito e for lá em Edit Propriedades, vai aparecer para mim uma janelinha. Ver se eu consigo. Tem que abrir o Paint aqui. Olha, isso aqui é o que vai aparecer para mim lá no Proteus quando eu clico com o botão direito em cima do transformador e, e peço para editar as propriedades. Ele vem aí com uma indutância do primário de 1 Henry, indutância do secundário de 1 Henry, fator de acoplamento 1, indutância do primário, resistência do primário 1 miliohm, resistência do secundário 1 miliohm, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo desse jeito que está aí e vou mexer só na indutância do secundário. Para eu conseguir aquela relação de transformação,
eu multiplico a indutância do secundário por 1 sobre alfa ao quadrado, certo? Ou melhor, o quadrado do inverso da relação de transformação. Então, espera aí. Para configurar corretamente o transformador indutância do secundário modificamos apenas a indutância do secundário multiplicando por 1 sobre alfa ao quadrado. Multiplicar por 1 sobre alfa ao quadrado é a mesma coisa que dividir por alfa ao quadrado, né? Então, se eu pegar esse valor de 18,333, né, fizer o inverso, aí elevar esse inverso ao quadrado, então, vou multiplicar aqui. Bom, isso aí vai dar 2,975, né? 2,975, 2 vezes 10 a menos 3. Então, ó, 1 sobre alfa ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 2,975. 2,975. Vamos colocar mais uma casa aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 3.
Ou seja, isso aí, quando eu multiplicar a, a indutância de 1 Henry aqui do secundário, ó, essa indutância do secundário aqui, por esse valor, como ela é 1, né, ela vai ficar 2,9752 milihenries, né? 2,795 milihenry. Tá? Então, esse vai ser o valor. Deixa eu salvar esse arquivo aqui, porque pode acontecer algum problema. Então, a indutância do secundário vai ser essa aqui. Então, agora eu vou voltar lá para o Proteus. Bom, então, naquela janela do Edit Propriedades, a indutância do secundário aqui, que está em 1 Henry, eu vou colocar 2,975, né? 2,975. Tem um 2 aqui também, né? Que eu posso ou não colocar, não vai fazer muita diferença, não. Vou colocar ele aqui. 2. E aqui o M de milli. Lembrando que eu não posso colocar vírgula aqui, não. É ponto decimal. Aqui o decimal não se separa por vírgula, sim por ponto. Tá? Então, 2,9752 milli. Então, fiz essa modificação aqui no meu transformador. Agora vamos simular novamente. Ó, então, olha aí, ó, 220 no primário, 12 no secundário, certo? Para um transformador ideal. Tá? Então, essa é a configuração de um transformador de 4 terminais. Transformador do tipo 2P2S no Proteus. Dá só um instantinho aqui que eu vou pegar um copo d'água para molhar a garganta. Bom, esse aí é o transformador de 4 terminais.
Mas como eu preciso obter tensões positivas e negativas em relação ao terra, eu não vou usar esse transformador aqui. Eu vou usar um outro transformador. Vou deletar esse aqui e vou pegar um transformador que é o 2P3S. Esse transformador, ele tem dois terminais no primário de uma bobina só, e três terminais no secundário. Ou seja, o secundário, ele tem a sua bobina com uma derivação central. Então, eu vou querer um transformador de 12 mais 12. O que é isso? O que é um transformador de 12 mais 12? Transformador de 12 mais 12 é um transformador que ele vai me entregar 12 volts entre esse extremo superior e a derivação central, e 12 volts entre esse extremo inferior e a mesma derivação central. Bom, a diferença é que a tensão nesse terminal aqui e nesse, embora tenham o mesmo valor eficaz, elas vão estar defasadas de 180 graus. Então, vamos lá. Como eu não configurei o transformador ainda, ele não vai me dar o que eu estou esperando, né? Olha aqui. Ele me deu essas duas tensões aqui, que não é nada daquilo que eu estou querendo. O que eu quero é que eu tenha 12 volts aqui e 12 volts aqui. Entre os dois extremos, eu vou ter 24 volts. Então, é o que eu espero. Para isso, eu tenho que configurar novamente esse transformador. Naquela configuração para o transformador, onde a bobina do secundário não tinha derivação central, eu peguei, coloquei aqui, né, o 1 sobre alfa ao quadrado, e esse 1 sobre alfa ao quadrado deu aquele valor de 2,95 milihenries. Né? Mas, como esse transformador, a bobina dele é dividida em duas partes, eu vou multiplicar aquele valor por 2, certo? Então, em vez de ser 2,975, vai ser aquele valor multiplicado por 2. Então, vai ser 5,9504. Então, isso aqui vai ser 5,9504 mili. Mili de milihenry. Eu posso ou não colocar o H aqui, tanto faz. Agora eu vou simular novamente. Ó. Então, 220 no primário, 12 entre o extremo superior e o CT, e 12 entre o extremo inferior e o CT. Ok?
Bom, se eu colocar um terceiro voltímetro aqui, se eu colocar um terceiro voltímetro, vamos colocar esse terceiro voltímetro, entre os dois extremos, eu terei uma tensão de 24 volts, certo? Bom, então, o meu transformador está configurado para fornecer as tensões alternadas que eu preciso, tá? Então, eu configurei o meu transformador e já fornece as tensões alternadas que eu preciso. Mas, o que é que eu preciso na saída? Uma tensão contínua de mais 12 volts em relação ao terra, uma de menos 12 volts em relação ao terra, uma de mais 5 volts em relação ao terra e uma quarta tensão de menos 5 volts em relação ao terra. Bom, agora eu preciso retificar essas tensões alternadas que estão aí, né? E fazer a regulagem das tensões que eu vou precisar. Então, primeiro, vamos fazer uma retificação para obtenção de uma tensão positiva em relação ao terra e uma retificação para obtenção de uma tensão negativa em relação ao terra. Bom, para simplificar o nosso circuito, eu vou remover esses voltímetros que estão aqui. Ó. Parar a simulação, vou remover os voltímetros. Bom, então vou fazer uma retificação com dois diodos para obtenção da tensão positiva. Vou utilizar o diodo 1N4007, que é um diodo muito fácil de ser encontrado no nosso mercado. Esse diodo, ele tem as características de 1 kV de tensão reversa e 1 ampere de corrente máxima, tempo de comutação dele 3 microsegundos. Então, esse aqui para 60 Hz dá tranquilo. Ele não serve para fontes chaveadas, que trabalham com frequência de chaveamento muito rápido. Vai para 60 Hz tranquilo. Então, está aqui o símbolo dele, símbolo esquemático. Aqui está o package dele, ou seja, como ele vai ser visto por cima no layout da placa de circuito impresso. Então, vou colocar aqui, outro aqui, e vou colocar ele agora invertido aqui embaixo. Então vamos lá. O CT, a derivação central, o center tap, vai ligado ao terra, ground. Vamos colocar o nosso terra aqui. Um terminal de secundário vai no anodo do D1, o outro terminal do secundário vai no anodo do D2.
um terminal do secundário, aqui, o que está indo no anodo do D1 vai no cátodo do D3. E o que está indo no anodo do D2 vai no cátodo do D4. Aqui a gente une os dois cátodos e aqui a gente une os dois anodos. Bom, se eu simplesmente retificar isso aqui, eu vou ter duas tensões pulsadas em relação ao terra, uma positiva e outra negativa. Mas como eu necessito de tensão praticamente contínua, então eu preciso filtrar. Vai ser suficiente uma filtragem simples a capacitor. Então vamos colocar aqui um capacitor eletrolítico de 1000 microfarads. CAP, ELEC, capacitor eletrolítico. Tá? Bom, aqui, esse package que veio para ele aqui, o ELEC RAD 10, ele tem um afastamento de apenas 1/100 de polegada entre o positivo e o negativo do capacitor. Isso aí é para um capacitorzinho de pequenas dimensões. Eu vou precisar de um capacitor de 1000 microfarads, então esse aí não vai servir. Eu vou ter que usar esse aqui, ó, o ELEC RAD 30, que é bem maiorzinho. Então, ponho aqui. Esse lado aqui, ó, é o positivo. O outro lado chanfrado é o negativo do capacitor eletrolítico. Lembrando que o capacitor eletrolítico é polarizado. E eu disse que nós vamos colocar um capacitor de 1000 microfarads. Ele vem com 1 microfarad, né? Então vamos colocar 1000. Vamos editar isso aqui, né? Vamos trocar esse 1 por 1000. Só acrescentar 3 zeros aqui, ó. 1000 microfarads. Como não tem a letra Mi, letra grega Mi, no Proteus, ele usa o U minúsculo no lugar do Mi. Então, o positivo dele vai aqui. E o negativo? O negativo vai no terra. Tá? Então, eu posso pegar até esse mesmo terra aqui, ó, e puxar ele para cá, ó, que é a mesma coisa. Trago o negativo dele e ligo aqui. Agora eu preciso de um outro capacitor eletrolítico para filtrar a tensão negativa. Posso usar também de 1000 microfarads, basta fazer uma cópia dele aqui, ó. Seleciono ele aqui, venho aqui, faço uma cópia dele e coloco aqui, ó. É preciso ficar atento à polaridade, tá? Veja que o primeiro, o positivo dele está ligado aqui no cátodo dos diodos, porque aqui eu vou ter uma tensão positiva em relação ao terra. Já nesse outro aqui, em vez do negativo dele estar no terra, quem está no terra é o positivo dele, porque a tensão que sai desses dois diodos aqui é uma tensão negativa em relação a esse terra. Tá? Então, eu preciso ficar atento a isso. Se eu ligar o capacitor eletrolítico com polaridade invertida, ele vai ser danificado em poucos instantes. Outra coisa que eu preciso atentar é para a tensão de trabalho. Tá? Olha, a tensão que eu vou ter aqui, a tensão de pico que eu vou ter aqui no anodo desses diodos aqui, é 12 vezes raiz de 2. 12 vezes raiz de 2 vai dar
16,9, alguma coisa, praticamente 17. Aí eu desconto em torno de 0,7 de queda aqui, né? Então eu vou ter uns 16 e 16,3, 16,4 volts aqui. Então é aconselhável que eu utilize um capacitor eletrolítico com uma tensão de isolação de pelo menos 25 volts. Aqui, ó, eu posso anotar em outras propriedades 25 volts como sendo a tensão de isolação dele, tá? Então, apareceu aqui 25 volts. Vamos fazer a mesma coisa para esse aqui, 25 volts. Então tá aí, ó. 1000 microfarads, 25 volts, tanto para o C1 quanto para o C2. Bom, eu vou observar agora qual o valor da tensão que eu tenho em relação ao terra. Para isso, eu vou precisar de um voltímetro. Agora é um voltímetro DC e não mais um AC. Então, DC voltímetro. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Ou seja, vou colocar um voltímetro em paralelo com o capacitor C1 e um outro voltímetro em paralelo com o capacitor C2. Ó, então deu 16,4. 16,4 volts. O que é isso? É a tensão de pico, é a tensão de pico da depois dessa retificação aqui, ó. Ah, só esqueci de fazer uma coisinha com esse voltímetro aqui. Olha, a tensão aqui nesse ponto é 16,4 positivo em relação ao terra. Desse outro ponto aqui é 16,3 negativo, né? É praticamente a mesma coisa, é questão de arredondamento dos instrumentos aqui. Então, eu tenho tensões simétricas aqui. O que são tensões simétricas? São de mesmo valor absoluto, porém com polaridades opostas, né? Enquanto uma é positiva, a outra é negativa. Ok? Bom, se eu quiser observar as formas de onda que eu tenho antes da retificação, eu posso colocar um osciloscópio aqui. Então, vamos colocar o osciloscópio. O canal A do osciloscópio, eu vou ligar aqui, ó, nesse terminal do transformador. Canal B, eu vou ligar no terminal de baixo aqui, ó. Embora não mostre o terra do osciloscópio, subentende-se que ele está ligado nesse terra aqui, ó. O terra do osciloscópio está ligado no terra do circuito. Então, quando eu vou simular, olha, eu estou vendo duas senoides, eu vou desligar os dois canais que eu não estou utilizando. Então, off para o canal C e off para o canal D. Vou deixar só os canais A e B. E vou centralizar o zero
o mesmo zero de referência. Aqui eu posso observar que as duas ondas estão defasadas de 180 graus. Tá? Enquanto uma está no pico positivo, a outra está no pico negativo. Quando uma está passando pelo zero descendente, a outra está passando pelo zero ascendente. Então, o que eu fiz aqui? Lembra daquele retificador em contrafase que vocês estudaram lá na eletrônica analógica? Aqui eu estou com dois retificadores em contrafase. Um para produzir uma tensão positiva em relação ao terra, outro para produzir uma tensão negativa. Vou tirar o osciloscópio. Então, tá aqui, ó. Esse aqui, ó, produz a tensão positiva e esse aqui produz a tensão negativa. Bom, mas ainda não é isso que eu quero. Eu já tenho uma tensão positiva e uma tensão negativa, né? Mas eu quero uma tensão positiva de mais 12, uma positiva de mais 5, uma negativa de menos 12 e uma negativa de menos 5. Não é isso? Então, o que está faltando aqui? Está faltando eu colocar os reguladores de tensão. Tá? Bom, existe uma família de reguladores positivos, que é a família 78, que tem o 7805, que é regulador positivo de 5 volts, 7812, que é regulador positivo de 12 volts. Existem outros valores também, 7805, que é regulador positivo, 06, que é regulador positivo de 6 volts, o 7809, regulador positivo de 9 volts, e assim por diante. Bom, existe a série 78L, que é também de reguladores positivos, só que de baixa corrente. E essa família 78L, a capacidade delas é de 100 miliamperes. Já a 78, sem nenhuma letra no meio, é de 1 ampere. Só que nós temos encontrado no comércio brasileiro um problema sério. Essa família 78, ela vem sendo falsificada e eles produzem aí uns 78 alguma coisa que muitas vezes não dá nem 100 miliamperes. Tá? Por esse motivo, ao invés de usar o regulador da família 78, eu vou fazer um regulador utilizando um transistor e um diodo Zener e um resistor, tá? Que é um regulador a transistor série. Bom, analogamente à família 78, existe a família 79, que são dos reguladores negativos que regulam seguindo a mesma regra. Por exemplo, o 7912 é um regulador negativo de 12 volts. O 7905 é um regulador negativo de 5 volts. Bom, assim, então nós vamos fazer o seguinte: para regular as tensões de mais 12 e menos 12, nós vamos utilizar regulador a transistor série. E para fazer a regulagem positiva e negativa do mais 5 e do menos 5, para o mais 5 volts, nós vamos usar o 7805. Para o menos 5, vamos utilizar o 7905. Tá? Então, vai ser isso aí. Vamos anotar isso aí. Tá? Vou mudar o compartilhamento aqui.
Bom, vamos descrever o que nós estamos fazendo aqui até agora. Então, vamos colocar essa figura. Então, tá aí, ó. É aquilo que nós vimos agora há pouco na simulação, né? Temos aqui a tensão positiva de 16 e pouquinho e a tensão negativa de 16 e pouquinho também, tá? Então, aqui estão os 4 diodos responsáveis pela retificação. Então, esses 2 diodos de cima são um regulador, aliás, um retificador em contrafase para retificar a tensão positiva. E o retificador em contrafase é feito com 2 diodos. E embaixo nós temos um outro retificador em contrafase, com 2 diodos também, só que para retificar a tensão negativa. Eu poderia, no lugar de usar esses 4 diodos, usar uma ponte retificadora, tá? Mas eu preferi fazer com 4 diodos para ficar mais fácil a compreensão para vocês. A ponte retificadora a que eu estou me referindo é uma ponte retificadora pronta. Você tem ela no Proteus como bridge. Você procura bridge, lá você vai achar várias pontes retificadoras que já têm os 4 diodos no mesmo encapsulamento. Bom, então, vamos prosseguir aqui. Para a regulação positiva e negativa de 12 volts, vamos usar reguladores série A transistor. Tá? Então, vamos fazer isso. Bom,
Então, para a regulação da tensão positiva de 5 volts, vamos usar o CI 78L05. Vamos usar o CI 79L05 para a tensão negativa. Bom, vamos voltar lá para o nosso Proteus. Bom, então, nós temos nós já temos isso aqui esquematizado, tá? Então vamos colocar o nosso regulador positivo de 12 volts. Como é que nós vamos fazer esse regulador positivo de 12 volts? Bom, eu vou utilizar um transistor TIP 41. Olha, ele vai trabalhar com folga nisso aí, não vai precisar nem de dissipador, tá? Porque ele é capaz de dissipar 65 watts de potência. Então, vou colocá-lo aqui. O coletor dele, eu vou ligar aqui nesse. Vou ligar esse coletor aqui. Tá? E deixar aqui o meu voltímetro que está monitorando a tensão de saída antes da regulação. Vou apenas chegar esses voltímetros mais perto dos capacitores aqui para economizar espaço. Bom, aqui eu vou colocar um diodo Zener de 5,6 volts da base desse transistor para o terra. Tá? Então, eu vou colocar um diodo Zener. Vou escrever aqui Zener. Zener. Ó. 5V6, isso significa 5,6 volts. Aí aparece aqui para mim uma série deles aqui. Ó. Eu vou pegar um de 1 watt. Um N47 34 500 milivolts 45. Esse
esse Zener aqui, ó, ele é de 5,6 volts, 1 watt. Como é que eu vou ligá-lo? Eu vou ligá-lo da base do transistor para o terra. Para não ficar enchendo demais o desenho, eu coloco aqui um outro símbolo de terra, mas é o mesmo terra, tá? Isso aqui está interligado. E aqui eu vou colocar um resistor min res 100 R, um resistor de 100 ohms. Olha, aqui eu tenho duas alternativas. Ou eu coloco, vou fazendo pela simulação, pelos resultados da simulação e vendo se o meu resistor atende ou eu calculo, tá? Esse cálculo você acha em alguns livros de eletrônica, não são todos, não. Um bom livro para isso é o Projeto de Desenvolvimento de Circuitos Eletrônicos, do Sandrini e Cipelli, que ensina você a fazer esse cálculo, só que ele é meio trabalhosinho. Então, eu acho mais rápido testar aqui se o valor que eu pensei se dá certo ou se não dá. Tá? Ah, fiz uma confusãozinha aqui. Aqui não é 5V6, não. Aqui eu tenho que colocar um Zener de 12 volts, porque eu quero 12 volts aqui na saída. Só que, como eu tenho uma queda de tensão na junção base-emissor de aproximadamente 0,7 volts, eu vou ter que colocar um diodo comum em série com o meu diodo Zener. Então, o diodo Zener que eu vou utilizar aqui é o 1N4742. Um N4742. O diodo Zener, como vocês devem lembrar, ele trabalha com polarização reversa, né? Então, eu vou colocá-lo aqui trabalhando com polarização reversa. Em série com ele, eu vou colocar, posso colocar um diodo, um N4007, para dar uma queda aqui. Fazer uma coisinha aqui. Então, está aqui. Não, esse aqui tem que ser diretamente polarizado e não reversamente polarizado. Tá aí. Bom, eu vou querer uma corrente aí de pelo menos uns 500 miliamperes, vou colocar um, só para simulação, um resistor de carga aqui de 24 ohms.
24 ohms. Isso é só para teste. Vou ligar o outro polo dele aqui no terra. Bom, aqui caiu para 14,3. Vamos ver que tensão que eu tenho aqui nesse ponto. Aqui agora eu vou monitorar essa tensão com uma sonda de tensão. Tá? Uma sonda de tensão. Está com 11,84. Tá? Isso aqui é quase 12, né? Quase 12 volts, né? Agora, se eu precisar elevar mais isso aqui, eu vou ter que aumentar esse capacitor aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar 1.200 microfarads. Ó, já foi para 11,94. Tá, beleza. Então, em vez de usar capacitor de 1.000 microfarads aqui, vamos usar capacitor de 1.200 microfarads. 1.200 microfarads. A tensão que eu vou ter aqui nesse ponto, que é a base desse transistor aqui, ela deverá estar em aproximadamente 12,7. Vamos colocar uma outra sonda de tensão aqui para verificar isso. O que eu tenho na base desse transistor? 12,65. Né? Então, tá bom. Agora vamos verificar o pior caso, que seria sem carga. Removendo esse resistor aqui. Qual a tensão que vai aparecer aqui? 12,41. Subiu, mas não subiu muito, né? Então, nosso regulador está funcionando bem. Tá? Então, está aí o nosso regulador positivo. Tá? Então, vamos colocar um terminal aqui, um terminal de saída, um terminal do tipo default aqui. Então, esse terminal aqui, nós vamos dar o nome para ele de mais 12 volts. Então, tá aí, ó. Isso aí é a nossa saída de 12 volts, positiva. Tá? Bom, para obtermos o 5 volts positivo, nós vamos utilizar o 78L05. Então, o 78L05, ele é um circuito integrado que existe na biblioteca do Proteus também, e existe no nosso comércio, 78L05. Então, o símbolo esquemático dele é esse aqui. Isso aqui é o encapsulamento dele, ó, o package dele. Ele parece muito com o transistor bipolar, com esses transistorzinhos comuns da linha BC, aí, encapsulamento plástico, TO92. Né? Então, vamos colocá-lo aqui. Aqui a entrada, VI, tensão de entrada, VO, tensão de saída, GND é o terra. Né? Então, vamos colocar o nosso GND aqui. Então, está aqui, nosso terra.
O positivo dele, a entrada dele, nós vamos ligar lá no coletor desse transistor, do transistor Q1, que é o lugar onde eu vou pegar a tensão positiva, que vai ser regulada por mais 5, é o mesmo lugar que eu pego a tensão positiva, que vai ser regulada para mais 12. Ou seja, naquele ponto que estava com 16 e alguma coisa positivo. Né? E agora eu vou colocar aqui um terminal de mais 5 volts. Mais 5 volts. Então tá aí. Olha, vou colocar uma sonda de tensão aqui agora para monitorar se está saindo mais 5 mesmo. Então, pego aqui essa fonte, essa sonda e hum, ele está entregando 12 ali. Tem algo errado ou com a. Provavelmente é com um bug do Proteus na simulação. Esse Proteus 8 ele anda cheio de bugs. Eu vou fazer um teste aqui colocando uma fonte de 16 volts aqui na entrada dele. Dezesseis volts. Agora, tá aí, ó. Mesma coisa. Então, o modelo de simulação é que veio errado. Então, deixe-me ver se eu consigo resolver esse problema. Setenta e oito zero cinco. Está usando o modelo 7805. O modelo está certo.
Bom, vamos ver se agora dá certo aqui. Tentei reconfigurar aqui. É. Agora ele está dando 0 volts aqui. É um bug do Proteus, tá? Mas isso aí a gente contorna depois. Vamos, do ponto de vista esquemático, está certo aí. Tá. Bom, são 15h27. Nós vamos até às 16 horas. Então, vamos agora fazer o regulador negativo de 12 volts. Para isso, eu vou usar o transistor PNP, que é o complementar desse aqui, que é o tipo 42. Então, tá aqui. Vamos ligar o coletor dele aqui. Vamos pegar um diodo de 12 volts também, um Zener de 12 volts, que é o 1N4742, só que agora invertido em relação a essa ligação que a gente fez aí. Então vamos lá. Fazer uma cópia dele aqui. Invertendo ele. Colocando um diodo, um N4007 do catodo dele para a Terra. Só que ao contrário daquele que está lá, ó. Está aí um resistor de 100R. Um recurso que eu posso utilizar para até melhorar a filtragem e não ter capacitores muito grandes, diminuir a capacitância desses capacitores aqui e colocar outros aqui da base para o terra, auxiliando a filtragem, é algo que funciona também, tá? Aumenta 2 capacitores, mas diminui a capacitância desses aqui, ó. Bom, então aqui nós teremos a saída do -12 nesse local aqui, ó.
menos 12 volts. Então, vamos colocar aqui uma sonda de tensão para monitorar isso aí, se está dando certo. Olha aí, menos 12,41. Com ele a vazio. Vamos colocar agora um resistor de 24 ohms para simular uma carga, para ver para quanto vai a tensão com carga. Esse resistor eu vou retirá-lo daqui a pouco daqui. Ele é só para a gente verificar essa situação do regulador com carga. Então, 11,94. Está ótimo isso aí. Então, posso tirar isso aqui. Então, está aí o meu regulador. Meu regulador de menos 12 volts. Agora eu vou colocar o regulador de menos 5 volts. Vai ser o 79L05. 79L05, esse camarada aqui. Então, a entrada dele eu ligo aqui, o terra dele, aqui no GND. Vou colocar uma sonda de tensão para monitorar a tensão de saída. Dando menos 15. Deixa eu fazer um teste aqui. Menos 10. Esse modelo aí também está furado. Bom, do ponto de vista de simulação, por um problema no modelo do Proteus, eu vou apenas excluí-lo da simulação e vou colocar aqui a saída de menos 5 volts. Menos 5 volts. Está aí. Bom, são 15h36, nós ainda temos quase meia hora de aula ainda. Então, o que falta a gente fazer aqui agora? Tanto os reguladores da linha 78 quanto da linha 79, eles
geram ruídos internos de alta frequência. Então, para que esses ruídos não se propaguem nem da saída deles para o circuito a ser alimentado e nem da entrada para o circuito de entrada, ou seja, no que está aqui à esquerda, a gente coloca capacitores de 100 nanofarads da entrada para a Terra e da saída para a Terra. Tá? Então, vamos colocar aqui um capacitor do tipo genérico, não eletrolítico, isso aqui. Vamos colocar o encapsulamento dele CAP20, que dá 200 milésimos, 200 milésimos de polegada entre um terminal dele e outro. Então, vamos colocar um aqui. Sem nano. 100 nano. Faço cópias dele aqui, coloco um aqui e um aqui. Ó. Então, eu ligo um terminal na saída, um terminal no terra, esse aqui no terra, esse aqui na entrada, saída, terra, terra, entrada. Então, é preciso que sejam colocados esses capacitores aí. Isso aqui é capacitor cerâmico ou de poliéster. Tá. Bom, então, o esquemático da nossa fonte está pronto. Ou a primeira versão do esquemático. Tá? Mas faltam algumas coisinhas. Tá? Que coisinhas são essas? Quando eu vou desenvolver um projeto de um circuito eletrônico qualquer, num simulador como o Proteus, eu tenho primeiro a fase de esquemático, acabamos de esquematizar, depois a fase de simulação, que pode ser simultânea, né, esquematizando e já simulando por parte, é o que eu vinha fazendo até agora, tá? E depois a fase de depuração. Ora, eu já tive que fazer algumas adaptações, porque os modelos que eu tinha disponível aqui não estão querendo funcionar adequadamente, tá? Então, mas eu sei que esse circuito integrado aqui pode entrar tensão de até 20 volts na entrada dele, que ele entrega 5 aqui. Esse aqui pode entrar até menos 20, que ele entrega menos 5. Tá? Mas por algum problema de bug do Proteus, ele não está funcionando. Tá? E aí, o que eu faço? Eu posso esquematizá-lo normalmente, aí eu venho aqui, ó, eu venho aqui, clico nele com o botão direito, vou em Edit Propriedades e mando excluí-lo da simulação. Tá? Mando excluir ele da simulação. Ok? Bom, agora eu tenho que pensar em termos práticos. Um transformador, como esse aqui, por exemplo, que seria um transformador de 12 mais 12, 1 ampere, ele é bem grandinho comparado com o restante da área
que o meu circuito vai ocupar numa placa de circuito impresso. Então, do ponto de vista econômico, é melhor eu não colocar esse transformador na placa, e sim colocá-lo externamente à placa. E fazendo isso, então, qual a solução que eu tenho para fazer isso? Eu utilizo um conector de 3 terminais para ligar o secundário dele a essa placa. Olha, por que um conector de 3 terminais? Porque o secundário dele tem 3 terminais, 3 fios, certo? Então eu posso simplesmente excluí-lo do PCB Layout, ou seja, ele não vai fazer parte da minha placa de circuito impresso. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, clico nele com o botão direito, edite propriedades, aí marco aqui, ó, exclude from PCB Layout. Agora, ele faz parte do meu esquemático, faz parte da minha simulação, mas na minha placa de circuito impresso ele não vai estar. Tá? Da mesma forma, essa fonte aqui, ó, ela já está exclusa. O default dela já vira exclusa. Tá? Ela não vai fazer parte da minha placa de circuito impresso. O que é isso aqui? Isso aqui é minha tomada de 220 volts, onde eu vou ligar o cabo de força do meu circuito. Tá? Eu posso até colocar uma chave liga-desliga em série aqui, ó, com o primário, que seria o mais prudente, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar é, três, três terminais ligados aqui nos três fios que saem do secundário do transformador. Tá? Então, vou colocar aqui esse, no terminal mode, vou pegar aqui o default, ó, vou colocar isso aqui, vou chamar esse aqui de AC1, né, de corrente alternada 1. Vou colocar outro aqui, vou chamá-lo de AC2. AC2. E vou pegar um terminal, um terceiro terminal, vou colocar aqui e vou ligá-lo ao terra. E vou chamar esse terminal aqui de CT. CT, de Center Tap. CT. E agora, vou pegar um conector de 3 terminais. Conector, em inglês, connector, se escreve com 2 N's. Com SIL 3. O conector com SIL 3, ele tem 3 pinos ligados em linha. Single inline. Esse SIL é de single inline. É uma linha só. Se fosse uma dupla linha, dual inline, seria dual. Esse é o símbolo dele. Esse aqui é o símbolo dele. Isso aqui é como ele vai aparecer lá no layout da placa de circuito impresso. Bom, então, vamos
colocar o nosso camaradinha aqui, ó. Ele veio com o nome de J1, eu vou invertê-lo horizontalmente e olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse terminal AC1, que corresponde a esse fio de um dos extremos do secundário transformador, vou fazer uma cópia dele, vou colocá-lo aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem, ó, o AC1 está aqui. Então, esse conector de 3 terminais vai ter um dos seus terminais ligados ao AC1. Aí eu vou olhar no meu esquema aqui, quem é o AC1? Vejo que o AC1 é um dos terminais do transformador que não é o CT, certo? O outro terminal do secundário transformador que não é o CT é o AC2. Então eu posso fazer uma cópia dele aqui também. Faço uma cópia dele, trago para cá, inverto ele horizontalmente. Por uma questão de estética, vou colocá-lo alinhado com o AC1. Falta um terminal do conector, que é o CT, né? Que vai estar ligado no terra. Então, eu faço uma cópia desse aqui. Tá aí, ó. Os 3 terminais do conector ligados nos 3 terminais do transformador. Olha os 3 terminais do transformador aqui, ó. AC1, esse aqui que vai no terra, né, que é o CT, e o AC2 aqui, ó. Então, essa aqui é uma forma de eu esquematizar a colocação de um conector de 3 terminais ao meu esquemático, tá? Então, eu sei que esse conector está ligado nesses 3 fios que saem do secundário do transformador, tá? E esse camaradinho aqui, ó, ele não participa das simulações, então eu excluo ele das simulações, mas ele está no PCB Layout, ele faz parte da placa de circuito impresso. Então, na hora que eu jogar esse esquemático para o PCB Layout, o meu transformador e tudo que está ligado ao primário dele desaparece. Só vai aparecer esse conector aqui e o restante dos componentes. Tá? Só que isso é algo que não vai dar tempo da gente ver hoje. Nós vamos ver na aula de quinta-feira. Tá? Então, nós vamos prosseguir com o projeto da nossa fonte na aula de quinta-feira. Tá? Bom, deixa eu ver nesses 10 minutos finais aqui, o que é que ainda dá tempo de fazer. Bom, se eu não esqueci de nada, o meu esquemático está pronto. Agora, o que eu teria que fazer? Eu teria que passar lá para o PCB Layout. É bom sempre salvar, viu? Toda vez que você modificar alguma coisa, você salva. Aí vamos lá para o PCB Layout. PCB Layout, aparece todos os componentes a lista de todos os componentes que eu coloquei lá no meu esquemático. Só que eles ainda não estão aqui. Bom, para eles aparecerem aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isto aqui, ó. Vou ter que vir aqui, seleciono aqui embaixo Board Edge. O que é Board Edge? Contorno da placa. Contorno da placa. Aí, esse Board Edge,
Aí eu procuro essa forma geométrica aqui, que é retângulo. Fugiu aqui, eu tenho que voltar de novo para Board Edge. Aí eu desenho um retângulo aleatório aqui, ó. Só que ele tem que ficar dentro desse retângulo maior azul. O que é isso aqui que eu acabei de desenhar? É o contorno da minha placa. Só que esse, por enquanto, ele é um contorno fictício. Isso aí seria um contorno gigante para o tamanho da placa que realmente eu quero fazer. Tá? Eu não vou usar um contorno desse tamanho. Mas o PCB Layout necessita de um contorno, nem que seja fictício, para que ele coloque todos os componentes dentro desse contorno. Então, para que ele faça isso, eu venho aqui ó, em Tools, que é ferramentas em inglês, né? Tools, desço aqui, seleciono Auto Placer, colocação automática. Aí aparece uma relação aqui dos componentes. Está todo mundo marcado aqui. Ó. Tivesse algum que não tivesse marcado, eu teria que marcar ele. Então, dou um OK. Pronto. Colocou todos os meus componentes aqui. Ó. Tá aqui, ó, o 2, o 1, que são os dois reguladores. J1, que é aquele conector. Os diodos, D1, D2, D3, D4. O transistor Q2, o transistor Q1 está aqui, todos os diodos estão aí também, todos os resistores. Tá? Só que eles são colocados de forma aleatória aí. Tá? Estão colocados de forma aleatória. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que organizar isso aí. Tá? Eu vou ter que usar um raciocínio lógico para organizar esses componentes na placa. Ah, agora eu me lembrei de uma coisinha que eu esqueci de colocar. Tá? Voltando lá no esquemático, olha, eu vou ter de fios de saída, eu vou precisar de 5 fios e mais um terra. Né? Então, vou precisar de um conector de 5 terminais, um COM-SIL 5, que eu estava me esquecendo dele aqui, ó. COM-SIL 5. COM-SIL 5. Conector de 5 terminais. Tá? Aí eu vou colocá-lo aqui e vou invertê-lo aqui, tá? Olha, um terminal dele vai ser por mais 12, outro vai ser por mais 5, um para o menos 12, um para o menos 5 e o outro para o terra, tá? O outro para o terra. Então, o terra, basta eu fazer isso aqui, ó, basta eu colocar o símbolo do terra ligado no terminal 5 dele aqui. Eu poderia ter feito isso aqui também, ó, nesse conector aqui, e não utilizado esse AC2 aqui. Seria a mesma coisa, já que o CT está ligado no terra, né? Mas eu posso fazer das duas formas. Bom, então, o mais 12, o que eu vou fazer com ele? O mais 12, eu vou fazer uma cópia dele aqui, né? Eu vou pegá-lo aqui, faço uma cópia e coloco ele aqui. O mais 5, eu faço uma cópia, coloco aqui. O mais 12, faço também uma cópia, coloco aqui. E o menos 5, faço também uma cópia, coloco aqui.
Vou dar um zoom aqui. Aí, tá aí. Então tá aí, mais 12, mais 5, menos 12, menos 5. Salvo. Agora vou lá para o PCB Layout. Olha, lá para o PCB Layout não tem aquele conector. Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir de novo lá no Tools e Auto Placer. Aí agora ele aparece aqui, ó, J2, que é o Consul 5. E aí eu coloco ele aqui. Aí apareceu aqui já, tá? Ah, eu tenho que voltar lá no esquemático e excluí-lo da simulação. Se eu for simular de novo com ele, vai dar erro. Então, exclui ele da simulação. Ele não faz parte da simulação, faz parte do PCB Layout. Então, salvo. Então, todos os meus componentes estão no PCB Layout. Foram colocados de forma aleatória. Eu vou ter que organizar essa bagunça aqui na próxima aula. Tá? Então, por hoje a gente para por aqui. Quinta-feira a gente prossegue. Não esquecendo de salvar, né? Porque não você sai do programa sem salvar, você pode perder as alterações que você fez. Se bem que ele te lembra disso, né? Mas vai que você está meio distraído, meio com pressa, e manda não salvar. Então, quando você fecha, se tiver alguma coisa que você não salvou, ele tenta te lembrar. Então, vamos parar a gravação por aqui.